Uma menina de 9 anos luta sozinha para salvar a mãe moribunda numa noite de tempestade. Quando um milionário amargurado testemunha sua coragem, 2 mundos se chocam numa história que mudará para sempre suas vidas. Vocês conseguem imaginar uma criança de apenas 9 anos segurando a mão gelada da própria mãe, prometendo que não vai deixá-la morrer, enquanto a água da chuva invade sua casa destruída por todos os lados? Pois é exatamente isso que aconteceu naquela noite de dezembro que ninguém jamais esqueceu. Helena estava dormindo quando o barulho começou. Pá, pá, pá. Era como se alguém estivesse atirando pedras no telhado. Ela acordou assustada, com o coração batendo forte no peito, e quando abriu os olhos, viu algo que a fez tremer da cabeça aos pés. Gotas enormes de água caíam do teto bem em cima da sua cama. A tempestade mais violenta dos últimos 50 anos tinha chegado à nossa região. O vento uivava lá fora como um bicho ferido, arrancando telhas, derrubando árvores centenárias, destruindo tudo que encontrava pela frente. Mas dentro daquele casebre pequeno e humilde, uma tragédia ainda maior estava acontecendo. Helena pulou da cama molhada e correu até onde sua mãe dormia. O que ela viu, meu Deus, o que ela viu ali fez meu coração se despedaçar. Maria, sua mãe, estava deitada na cama gemendo baixinho. Seu rosto estava vermelho como fogo, suor escorria pela testa. Ela tremia tanto que a cama balançava. Mamãe, mamãe, acorda! Helena balançou o braço da mãe com suas mãozinhas pequenas. Maria abriu os olhos devagar, mas parecia que não estava vendo nada. Seus lábios se mexiam, mas só saíam palavras sem sentido. João, João, cadê você? Me ajuda, por favor. João era o pai de Helena. Ele tinha ido trabalhar na cidade grande, a 3 horas de distância, sem saber que sua esposa estava morrendo, sem saber que sua filha pequena estava enfrentando sozinha a noite mais terrível de sua vida. Helena tentou tocar a testa da mãe. Estava quente, muito quente, como se estivesse pegando fogo por dentro. Mamãe, a senhora está muito quente. O que eu faço? O que eu faço? Mas Maria não conseguia responder. Seus olhos se fecharam novamente e ela voltou a gemer baixinho, como quem está com muita dor. Foi nesse momento que Helena percebeu algo que a deixou ainda mais desesperada. A água estava entrando na casa por todo lado. O telhado velho, feito de pedaços de zinco remendados, não aguentou a força da chuva. Furos se abriram como feridas e a água começou a cair dentro de casa como se fosse uma cachoeira. Primeiro, uma goteira no canto da sala. Depois, outra no quarto. Depois, mais uma na cozinha. Em poucos minutos, eram dezenas de goteiras despejando água por toda parte. Helena olhou ao redor, desesperada. O que uma menina de 9 anos podia fazer numa situação dessas? Mas vocês sabem o que essa menina corajosa fez? Ela tomou a decisão mais incrível da sua vida. Eu vou salvar minha mãe. Eu vou salvar nossa casa. Ela sussurrou para si mesma, limpando as lágrimas que começavam a escorrer. E aí, essa menina pequena, franzina, que mal conseguia carregar um balde cheio de água, se transformou numa verdadeira guerreira. Ela correu pela casa catando tudo que podia servir para aparar a água. Panelas velhas, baldes furados, potes de plástico. Até sapatos ela usou, qualquer coisa que pudesse segurar um pouco de água. O chão da casa, que era de terra batida, começou a virar lama. Helena escorregava, decaía, se sujava toda, mas levantava e continuava correndo de um lado para o outro. Suas mãozinhas pequenas começaram a ficar vermelhas, depois roxas, depois sangraram de tanto carregar os recipientes pesados. Mas ela não parava. Não podia parar. A cada trovão que ecoava lá fora, ela olhava para a mãe e repetia como uma oração: Eu não vou deixar a senhora morrer, mamãe. Eu prometo que vou cuidar da senhora.
Imaginem a cena, uma criança de 9 anos, sozinha, lutando contra uma tempestade, tentando salvar a vida da própria mãe, com uma coragem que muitos adultos não têm. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um homem muito diferente também enfrentava sua própria tempestade. Ricardo Monteiro tinha 50 anos. Era dono de fazendas enormes, empresas, milhões e milhões de reais no banco. Era o homem mais rico de toda a região. Mas vocês querem saber a verdade? Esse homem milionário era mais pobre que Helena. Sabe por quê? Porque há 2 anos ele tinha perdido a coisa mais preciosa da sua vida. Sua filha, Sofia, de apenas 9 anos, tinha morrido num acidente de carro terrível. Desde então, Ricardo vivia como um morto-vivo. Trabalhava, dormia, comia, mas não sentia nada. Seu coração tinha virado pedra. Naquela noite, ele estava voltando de uma das suas fazendas, dirigindo seu carro importado pelas estradas alagadas, verificando os estragos que a tempestade tinha causado nas suas plantações. Ele dirigia devagar, pensando na vida vazia que levava, quando algo chamou sua atenção. Uma luz pequena, tremulante, brilhando no meio da escuridão total. Todas as casas da região estavam às escuras. A energia elétrica tinha acabado. Mas ali, naquele cantinho esquecido, uma luz resistia. Ricardo parou o carro, intrigado. Quem seria louco de ficar acordado numa noite dessas? Porque aquela luz não se apagava quando tudo ao redor estava mergulhado na escuridão. Ele não sabia, mas estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Lá dentro do casebre, Helena estava no limite das suas forças. Já tinha colocado recipientes embaixo de todas as goteiras que conseguiu alcançar, mas a água continuava entrando e os recipientes estavam ficando cheios. Ela corria de um para o outro, esvaziando, voltando a colocar no lugar, num ciclo infinito e desesperador. Suas roupas estavam encharcadas, seus cabelos pingavam água, seus pés estavam sujos de lama até os tornozelos. Mas o pior de tudo, o que mais partia seu coração, era ver sua mãe ficando cada vez mais fraca. Maria começou a tossir, uma tosse seca, forte, que fazia seu corpo inteiro tremer. E entre uma tosse e outra, ela chamava: João, João, me ajuda, não aguento mais. Helena se ajoelhou do lado da cama, segurou a mão gelada da mãe e chorou como nunca tinha chorado na vida. Mamãe, por favor, não me deixe sozinha. A senhora é tudo que eu tenho nesse mundo. Por favor, aguenta só mais um pouquinho. Foi nesse momento, no momento mais desesperador da vida de Helena, que 3 batidas na porta ecoaram pela casa. Toque, toque, toque. Helena congelou de medo. Eram 2 horas da manhã. Estava chovendo como se o mundo fosse acabar. Quem podia ser? Ela pegou uma faca velha da cozinha, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar, e se arrastou até a porta, que mal se segurava nas dobradiças enferrujadas. Quem é? Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Sou Ricardo Monteiro, o dono das terras aqui da região. Vi a luz acesa e vim ver se vocês precisam de ajuda. Helena conhecia aquele nome. Todo mundo na região conhecia. Era o homem mais poderoso, mais rico, mais importante de todos os lugares por ali. Mas o que ele queria numa casa tão pobre, no meio da madrugada, numa tempestade como aquela? Com o coração batendo forte, ela destravou a porta e abriu devagar. E o que Ricardo viu quando aquela porta se abriu nunca mais saiu da memória dele. Uma menina pequena, molhada da cabeça aos pés, com os olhos vermelhos de tanto chorar, com as mãos machucadas e sangrando, segurando uma faca como se fosse defender sua vida. Atrás dela, um cenário de destruição total. Dezenas de recipientes espalhados pelo chão, água caindo do teto como chuva.
lama por toda parte, e numa cama no fundo, uma mulher inconsciente. Meu Deus do céu! Ricardo murmurou, sentindo um aperto no peito que há muito tempo não sentia. Helena olhou para aquele homem alto, elegante, com roupas caras, e fez algo que surpreendeu a todos. Ela largou a faca, correu até ele e se agarrou na sua perna, chorando desesperadamente. Por favor, senhor, por favor, me ajuda a salvar minha mãe. Ela está morrendo. Ela está morrendo e eu não sei mais o que fazer. Naquele momento, quando aquela menina pequena se agarrou nele, pedindo socorro, Ricardo sentiu algo que pensava que nunca mais sentiria. Sentiu seu coração, que estava morto há 2 anos, dar uma batida forte, porque aquela menina, aquela coragem, aquele amor desesperado pela mãe, era exatamente igual ao amor que ele sentia pela sua filha Sofia. E foi ali, naquela noite de tempestade, naquele casebre humilde, que 2 vidas completamente diferentes se encontraram. Uma criança que lutava para não perder a mãe e um homem que já tinha perdido sua filha. 2 corações partidos, que estavam prestes a se curar, um através do outro. Helena ainda estava agarrada na perna dele, chorando, implorando. Quando Ricardo finalmente conseguiu processar toda aquela cena devastadora ao seu redor. Imaginem, um homem que vivia numa mansão de 40 cômodos, sempre seco, sempre aquecido, sempre protegido. De repente, se viu dentro de uma casa onde a chuva caía por todos os lados, como se não existisse teto. Panelas, baldes, potes, sapatos, tudo transbordando de água suja. O chão era um mar de lama. As paredes gotejavam, e naquela cama simples no canto, uma mulher que claramente estava morrendo. Há quanto tempo sua mãe está assim? Ricardo perguntou, agachando-se na altura de Helena, olhando nos olhos vermelhos e inchados da menina. 3 dias, senhor. Helena soluçou. Ela começou com febre. Depois parou de comer, hoje ela nem consegue mais falar direito. Ricardo olhou para Maria na cama. Mesmo de longe, mesmo sem ser médico, ele podia ver que a situação era gravíssima. A respiração dela estava fraca, irregular, como se cada movimento do peito fosse uma luta contra a morte. Mas sabe o que mais chocou Ricardo naquele momento? Não foi a pobreza, não foi a casa destruída, não foi nem mesmo o estado da mãe de Helena. Foi a coragem daquela menina, uma criança de 9 anos, sozinha, enfrentando uma tragédia que faria qualquer adulto desesperar. E ela não tinha desistido nem por 1 segundo. Senhor, Helena puxou a manga da camisa cara de Ricardo. O senhor pode salvar minha mãe? O senhor é rico. O senhor conhece médicos. Por favor. Aquelas palavras, ditas com tanta esperança, com tanta fé, atingiram Ricardo como um soco no estômago, porque há 2 anos, quando Sofia estava no hospital, ele tinha todo o dinheiro do mundo, conhecia os melhores médicos, tinha acesso aos melhores tratamentos, mas não conseguiu salvá-la. E ali estava uma menina, sem nada, absolutamente nada, mas com uma fé inabalável de que ele podia fazer o impossível. Eu vou tentar, ele disse, e pela primeira vez em 2 anos, sentiu que tinha um propósito. Mas antes de qualquer coisa, eles precisavam conter aquele dilúvio que estava destruindo a casa. Ricardo tirou seu casaco, uma peça de grife italiana que custava mais que o salário anual de muita gente, e começou a ajudar Helena a tapar os furos maiores do telhado. Vocês conseguem imaginar? Um milionário, sempre impecável, sempre limpo, se sujando de lama, molhando suas roupas caras, trabalhando lado a lado com uma menina pobre, como se fossem uma equipe. Ali tem outro furo grande. Helena apontava, correndo com mais panos. Consegue segurar essa ponta? Ricardo perguntava, tratando-a como uma parceira, não como uma criança indefesa.
Eles trabalharam juntos por mais de 1 hora. Ricardo segurava as lonas. Helena aparava a água. Ele cobria os móveis. Ela reorganizava os recipientes. E foi ali, naquele trabalho conjunto, que algo mágico começou a acontecer. Ricardo, que há 2 anos só pensava em si mesmo, na sua dor, na sua perda, de repente estava focado em salvar outras pessoas. Helena, que sempre teve que resolver tudo sozinha, pela primeira vez na vida tinha alguém do seu lado, alguém que realmente se importava. Mas o momento mais emocionante, o momento que partiu o coração de Ricardo em 1000 pedaços, aconteceu quando Helena não aguentou mais. De tanto esforço, de tanto medo, de tanta exaustão acumulada, a menina desabou no chão e começou a chorar, 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 como se toda a dor do mundo saísse do seu peito pequeno. Eu tô com tanto medo, ela soluçava. E se minha mãe morrer? E se eu ficar sozinha? Eu não sei viver sem ela. Ricardo, que sempre foi um homem duro, prático, que resolvia tudo com dinheiro, de repente se viu sem palavras. O que ele podia falar para uma criança que estava passando pelo mesmo terror que ele viveu? Como explicar que às vezes, por mais que a gente lute, por mais que a gente faça tudo certo, as pessoas que amamos vão embora mesmo assim? Mas sabe o que ele fez? Algo que não fazia há 2 anos. Ele se ajoelhou no chão, naquela lama, e abraçou Helena com toda a força que tinha. Naquele abraço, 2 dores imensas se encontraram. A dor de quem perdeu uma filha e a dor de quem tinha medo de perder a mãe. E foi ali, naquele momento, que Helena disse algo que mudou a vida de Ricardo para sempre. Senhor, todo mundo na cidade fala que o senhor ficou muito triste quando sua filha foi para o céu. Ela sussurrou, ainda abraçada nele. Mas ela não ia querer que o senhor ficasse triste para sempre. Ela ia querer que o senhor ajudasse outras crianças, como eu. Ricardo sentiu um choque elétrico percorrer todo o seu corpo. Como aquela menina, que mal o conhecia, conseguia enxergar tão claramente algo que ele levou 2 anos para entender? Como você sabe da Sofia? Ele perguntou, com a voz embargada. Todo mundo sabe, senhor. Helena olhou nos olhos dele com uma sinceridade que cortou sua alma. O senhor ficava na igreja todo domingo, chorando. E minha mãe sempre falava, coitado do senhor Ricardo, perdeu a filhinha e não consegue viver mais. Ricardo não sabia que as pessoas observavam sua dor. Não sabia que sua tristeza era conhecida por toda a comunidade. Não sabia que até mesmo as famílias mais pobres, como a de Helena, se compadeciam do seu sofrimento. Mas sabe o que mais minha mãe falava? Helena continuou, limpando as lágrimas com as costas das mãos sujas. Ela falava que sua filha devia estar no céu, olhando o Senhor, e ficando triste de ver o Senhor triste, porque criança que vai para o céu só quer ver os pais felizes. Aquelas palavras simples, puras, vindas de uma criança de 9 anos, fizeram mais efeito em Ricardo que 2 anos de terapia caríssima. Porque era verdade, Sofia realmente ficaria triste vendo-o daquele jeito. Ela sempre foi uma menina alegre, cheia de vida, que odiava ver pessoas tristes. Helena. Ricardo segurou as mãozinhas machucadas da menina. Você tem razão. Sofia não ia querer me ver assim. Ela ia querer que eu ajudasse, que eu fizesse a diferença na vida de outras crianças. Então, o senhor vai salvar minha mãe? Helena perguntou, com aqueles olhos cheios de esperança. Ricardo olhou para Maria na cama, respirando com dificuldade, claramente em estado crítico, e tomou a decisão mais importante da sua vida desde a morte de Sofia. Eu vou fazer de tudo, absolutamente tudo, para salvar sua mãe. E não é só isso. Ele segurou as mãos de Helena com firmeza. Eu vou cuidar de vocês. Prometo pela memória da minha Sofia. Helena sorriu pela primeira vez naquela noite terrível. Um sorriso pequeno, tímido, mas que iluminou toda aquela escuridão.
"O senhor promete mesmo?" ela perguntou, como se não acreditasse que aquilo pudesse ser real. "Prometo", Ricardo respondeu. E pela primeira vez em 2 anos, sentiu que sua vida tinha voltado a fazer sentido. Quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte, a tempestade começou a diminuir, as goteiras pararam, o vento acalmou, e ali, naquele casebre humilde, 2 vidas tinham se encontrado. Ricardo, que pensava que nunca mais poderia amar, que nunca mais poderia ser pai, que nunca mais poderia fazer a diferença na vida de alguém, descobriu que seu coração ainda estava vivo. Helena, que sempre enfrentou tudo sozinha, que nunca teve a quem recorrer, que nunca teve alguém realmente poderoso do seu lado, descobriu que anjos existem, e às vezes eles aparecem nas noites mais escuras. Mas a jornada deles estava apenas começando, porque salvar Maria, reconstruir a casa, mudar aquela realidade, seria apenas o primeiro passo de uma transformação que mudaria não só suas vidas, mas a vida de toda a comunidade. E vocês não imaginam as surpresas, as emoções, os desafios que ainda estavam por vir nessa história incrível de amor, superação e segundas chances. O que aconteceu nas horas seguintes foi o que muita gente chamaria de verdadeiro milagre. Ricardo não perdeu nenhum segundo. Assim que prometeu a Helena que salvaria sua mãe, ele saiu daquele casebre com uma determinação que não sentia há 2 anos. O primeiro raio de sol estava nascendo, a tempestade tinha passado, mas dentro do peito dele uma nova tempestade começava, uma tempestade de urgência, de necessidade, de fazer acontecer o impossível. Ele correu até seu carro, pegou o telefone e começou a fazer ligações que mudariam tudo. Não importava se eram 5 da manhã, não importava se era domingo, não importava quanto custaria, não importava quantas pessoas ele teria que acordar. A primeira ligação foi para o Dr. Santos, o melhor médico de toda a região. Um homem que só atendia os ricos da cidade, que cobrava fortunas por uma simples consulta. "Dr. Santos, sou Ricardo Monteiro, preciso do senhor agora. É uma emergência, do outro lado da linha." Uma voz irritada e sonolenta. "Ricardo, são 5 da manhã. Que emergência é essa? Aconteceu alguma coisa com você?" "Não é comigo, doutor. É com uma criança. Uma família que precisa de ajuda urgente." "Ricardo," o médico suspirou, "você sabe que eu não faço atendimentos domiciliares, e muito menos para pessoas que não podem pagar." Aquelas palavras frias, calculistas, fizeram o sangue de Ricardo ferver. Como ele próprio tinha sido assim durante tanto tempo. Como tinha vivido, achando que dinheiro determinava quem merecia viver ou morrer. "Doutor," a voz de Ricardo tremeu de emoção. "Se fosse sua filha morrendo, o senhor sairia." Silêncio total do outro lado da linha. Se fosse a criança mais importante da sua vida, lutando entre a vida e a morte, o senhor viria? O Dr. Santos conhecia a história de Ricardo. Sabia da perda de Sofia. Sabia da dor que aquele homem carregava. "Onde é?" ele perguntou, já com a voz diferente. "Manda o meu helicóptero buscar o senhor em 10 minutos. Traga tudo o que for necessário para salvar uma vida." Enquanto Ricardo organizava o resgate, Helena não saiu do lado da mãe nem por um segundo sequer. Ela tinha molhado um pano na única água limpa que conseguiu guardar durante a tempestade e passava delicadamente na testa quente de Maria, falando baixinho, como se suas palavras pudessem trazer a mãe de volta. "Segura, mamãe. O homem bom prometeu que vai salvar a senhora. Ele conhece médicos, ele tem helicóptero, vai dar tudo certo. A senhora só precisa aguentar mais um pouquinho." Maria, mesmo inconsciente, mesmo com aquela febre altíssima, parecia ouvir a voz da filha. Seus dedos se mexiam levemente, como se quisesse segurar a mão pequena que tanto a confortava.
De vez em quando, ela murmurava palavras soltas. Helena, minha menina, cuida de você. E Helena respondia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não fala assim, mamãe. A senhora vai ficar boa. A senhora vai me ensinar a fazer aquele bolo que eu gosto. A senhora vai me ver crescer, casar, ter filhos. Não pode ir embora agora. Enquanto isso, lá fora, o barulho do helicóptero começou a ecoar pelo céu. Helena nunca tinha ouvido aquele som de perto. Correu até a janela quebrada e viu algo que parecia saído de um filme. Um helicóptero branco, enorme, pousando bem ali pertinho da sua casa. Mãe, olha, ela sussurrou, segurando a mão de Maria. É o anjo do senhor Ricardo. Vem buscar a senhora. Do helicóptero desceram 3 pessoas correndo. O doutor Santos, um enfermeiro e uma enfermeira. Todos carregando equipamentos médicos que Helena jamais tinha visto na vida. O doutor Santos era um homem alto, sério, acostumado a atender em hospitais luxuosos, com estrutura de primeiro mundo. Quando entrou naquele casebre simples, quando viu as condições precárias, quando viu Maria desacordada naquela cama improvisada, ele ficou chocado. Mas o que mais o impressionou não foi a pobreza, foi Helena. Uma menina de 9 anos, que claramente não havia dormido, que estava exausta, machucada, suja, mas que não saía do lado da mãe, que olhava para ele com uma esperança tão pura, tão intensa, que fez seu coração de médico experiente se acelerar. Há quanto tempo ela está assim? Ele perguntou, já verificando os sinais vitais de Maria. 3 dias com febre, doutor. Helena respondeu, com a voz fraquinha, mas firme. Mas ontem à noite ela parou de responder, parou de falar. Só geme baixinho. O doutor Santos colocou o estetoscópio no peito de Maria. Seu rosto ficou sério, muito sério. Ele olhou para os enfermeiros e fez sinais que Helena não entendeu, mas que claramente indicavam urgência extrema, pneumonia severa. Ele murmurou para a equipe, desidratação crítica, hipotermia. Precisamos levá-la para o hospital imediatamente. Helena ouviu apenas pedaços, mas entendeu o mais importante. Ela vai ficar boa? Perguntou, com uma voz tão pequenina que partiu o coração de todos ali presentes. O doutor Santos olhou para aquela menina, para aquela esperança pura em seus olhos, e por um momento não soube o que dizer. A situação de Maria era gravíssima. Ele tinha visto casos parecidos, e nem sempre terminavam bem. Mas algo naquele olhar de Helena, algo naquela fé inabalável, fez ele escolher a esperança em vez do medo. Vamos fazer de tudo, querida. Absolutamente tudo que estiver ao nosso alcance. A operação para colocar Maria na maca foi delicada. Ela estava tão fraca, tão debilitada, que qualquer movimento brusco poderia ser perigoso. Helena observava cada movimento, cada procedimento. E como se quisesse gravar na memória cada segundo daquele momento crucial. Posso ir junto? Ela perguntou. Quando viram que iriam levar Maria, claro que pode. O doutor Santos respondeu, surpreendendo até mesmo os enfermeiros. Você vai ficar do lado dela o tempo todo, mas na correria para preparar Maria para o transporte. Algo inesperado aconteceu. Helena, que tinha passado a noite inteira lutando, que não tinha comido, não tinha bebido água, que estava funcionando apenas na adrenalina e no amor pela mãe, de repente sentiu tudo escurecer. Ela tentou dar mais um passo, mas suas pernas falharam. Escorregou no chão ainda molhado da chuva e desacordou. A menina! Gritou a enfermeira, correndo para socorrê-la. Ricardo, que tinha acabado de chegar, viu Helena caindo e sentiu seu coração parar. Correu até ela, pegou-a no colo como se fosse sua própria filha e gritou, leva as duas para o hospital agora. O doutor Santos verificou rapidamente Helena. Exaustão extrema, desnutrição, desidratação, cortes nas mãos, hematomas pelo corpo todo. Uma criança que tinha dado tudo de si para salvar quem amava.
Preparem 2 macas, ele ordenou. Mãe e filha vão juntas. O voo para o hospital foi o mais longo e angustiante da vida de Ricardo. Ele estava sentado entre as 2 macas, olhando para Maria, que lutava entre a vida e a morte, e para Helena, que parecia tão pequena, tão frágil, tão vulnerável. Helena despertou no meio do trajeto, abriu os olhos devagar, confusa, e a primeira coisa que fez foi procurar a mãe. Cadê? Cadê minha mãe? Está aqui do seu lado. Ricardo segurou a mão dela. Vocês 2 estão indo para o hospital. Estão sendo cuidadas pelos melhores médicos. Helena virou a cabeça e viu Maria na maca ao lado, com oxigênio, com soro, com vários aparelhos fazendo bip, bip, bip. Ela vai ficar boa? Perguntou, ainda fraca, mas com aquela determinação que nunca a abandonava. Ricardo olhou para aquela menina, para aquela força incrível em corpo tão pequeno, e sentiu algo que não sentia há 2 anos. Sentiu que valia a pena lutar, que valia a pena acreditar, que valia a pena ter esperança. Ela vai ficar boa, ele disse, apertando a mão pequena de Helena, porque ela tem a filha mais corajosa do mundo, e isso vale mais que qualquer remédio. Helena sorriu, mesmo fraca, mesmo preocupada, e disse algo que Ricardo jamais esqueceria. Obrigada por ser o anjo que eu pedi para Deus, obrigada por não ter desistido da gente naquele momento, voando sobre a cidade, carregando 2 vidas preciosas. Ricardo finalmente entendeu qual era seu verdadeiro propósito. Não era apenas ganhar dinheiro, não era apenas construir empresas, não era apenas acumular riquezas, era usar tudo o que tinha, todo o seu poder, toda a sua influência, para salvar vidas, para dar esperança, para ser o anjo que outras pessoas, como Helena, pediam para Deus. Quando o helicóptero pousou no hospital particular, o melhor da região, uma equipe médica completa já estava esperando. Ricardo tinha ligado para o diretor, para os melhores especialistas, tinha mobilizado todo o hospital para salvar 2 pessoas que, até ontem, eram completamente desconhecidas para ele, mas que agora eram as pessoas mais importantes do mundo. O Hospital Particular Santa Teresa era o mais moderno de toda a região. Corredores brancos, equipamentos de última geração, quartos luxuosos que mais pareciam suítes de hotel 5 estrelas. Mas nada daquilo importava para Ricardo naquele momento. Ele só queria uma coisa, que Maria e Helena ficassem bem. O Dr. Santos assumiu pessoalmente o caso, chamou os melhores especialistas, cardiologista, pneumologista, pediatra, cada um deles experts no que faziam. Maria foi levada direto para a UTI. Seu estado era crítico, muito crítico. A pneumonia tinha tomado conta de quase todo o pulmão. A febre alta tinha desidratado perigosamente seu corpo. O coração estava acelerado, lutando para bombear sangue suficiente. Helena foi internada no quarto ao lado, sendo tratada por exaustão severa, desnutrição e os ferimentos nas mãos que tinham inflamado durante a noite. Ricardo não saiu do hospital nem por 1 minuto. Dormiu na cadeira entre os 2 quartos. Não comeu, mal bebeu água. Só ficava ali, esperando, rezando, pela primeira vez em 2 anos. Rezando com toda a força da sua alma. As primeiras 24 horas foram as mais difíceis de toda a sua vida. Piores até que quando perdeu Sofia, porque desta vez ele tinha o poder de fazer algo. Ele podia lutar, ele podia salvar. Os médicos entravam e saíam do quarto da UTI, faziam exames, aplicavam medicamentos, monitoravam cada batimento do coração de Maria. Helena acordava de hora em hora, sempre perguntando a mesma coisa. Como está minha mãe? Posso ver ela? E Ricardo, sempre com o mesmo carinho, sempre com a mesma paciência, respondia: ela está sendo muito bem cuidada. Os melhores médicos estão com ela. Você precisa descansar para ficar forte quando ela acordar. Mas no fundo, Ricardo estava apavorado.
Os médicos não davam garantias, falavam em estado crítico, próximas horas decisivas, fazer tudo o que é possível. Foi na segunda noite, quando Ricardo estava quase adormecendo na cadeira, que ouviu passos correndo no corredor. Era o Dr. Santos, com o rosto iluminado, sorrindo pela primeira vez desde que tinham chegado. Ricardo! Ricardo, acorda! Ela está acordando! Ricardo saltou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Como assim? Maria está acordando? Sim. A febre baixou. A respiração normalizou. Ela abriu os olhos e está pedindo pela filha. Ricardo correu para o quarto de Helena, que estava dormindo profundamente pela primeira vez em dias. Helena, Helena, acorda! Sua mãe está acordando. A menina abriu os olhos, confusa, ainda sonolenta. Mas quando entendeu o que Ricardo estava dizendo, pulou da cama com uma energia que ninguém imaginava que ela ainda tivesse. Minha mãe acordou? Ela está bem? Vem ver. Ricardo pegou Helena no colo, ainda fraca, ainda se recuperando, e a levou até a UTI. E o que aconteceu ali foi o momento mais emocionante que aquele hospital já tinha presenciado. Maria estava deitada na cama, pálida, magra, com vários aparelhos ao redor, mas com os olhos abertos, procurando sua filha. Quando viu Helena entrando, quando viu que ela estava viva, estava bem, estava sendo cuidada, Maria começou a chorar. Chorar de alívio, de alegria, de gratidão. Helena, de minha menina. Sua voz saiu fraca, rouca, mas cheia de amor. Você está bem? Você está machucada? Helena se soltou dos braços de Ricardo e correu para a cama da mãe. Eu estou bem, mamãe. Eu estou bem. A senhora que me assustou. Pensei que ia perder a senhora. Mãe e filha se abraçaram, chorando, rindo, beijando, como se não acreditassem que estavam juntas novamente. Ricardo observava da porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto, uma mistura de alegria, alívio e uma saudade imensa de Sofia. Como ele queria que sua filha pudesse ter tido essa segunda chance, como ele queria poder abraçá-la mais uma vez, dizer que a amava, pedir perdão por não ter sido um pai melhor. Mas vendo Maria e Helena, vendo aquele amor puro, aquela segunda chance que ele tinha ajudado a acontecer, Ricardo sentiu que Sofia estava ali com eles, estava sorrindo, estava feliz vendo o pai finalmente fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Senhor Ricardo, Helena chamou, estendendo a mãozinha para ele. Vem aqui, quero que a senhora conheça meu anjo. Ricardo se aproximou, ainda emocionado. E Maria segurou sua mão com uma força que surpreendeu a todos. Obrigada, ela sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada por salvar nossa vida. Obrigada por cuidar da minha filha. Eu não sei como vou pagar. Você não me deve nada, Maria. Ricardo respondeu, com a voz embargada. Quem deve sou eu. Vocês me salvaram também. Maria não entendeu direito o que ele quis dizer. Mas Helena entendeu perfeitamente. Ela sabia que Ricardo estava triste. Sabia que ele precisava tanto de uma família quanto elas precisavam de ajuda. No dia seguinte, uma notícia que deixou todo mundo ainda mais feliz. João, o pai de Helena, chegou ao hospital. Ele tinha viajado a noite toda de ônibus, desesperado. Quando soube que tinha quase perdido sua família, chegou correndo, sujo da viagem, com os olhos vermelhos de tanto chorar durante o trajeto. Quando entrou no quarto e viu Maria viva, viu Helena bem, viu que sua família estava salva, João caiu de joelhos no chão do hospital e chorou como uma criança. Perdão. Perdão por não estar aqui. Perdão por deixar vocês sozinhas. Ele soluçava, segurando as mãos das duas. Eu nunca mais vou sair. Nunca mais vou deixar vocês. Não foi culpa sua, pai. Helena consolou, mesmo sendo uma criança, mostrando uma maturidade que impressionava.
O Senhor estava trabalhando para cuidar da gente. E Deus mandou o Senhor Ricardo para nos ajudar. João olhou para Ricardo, para aquele homem que nem conhecia direito, mas que tinha salvado o que ele mais amava no mundo. Como eu posso agradecer? Ele perguntou. Desesperado, como eu posso pagar tudo isso? O Senhor salvou minha família, mas eu não tenho como retribuir. Ricardo colocou a mão no ombro daquele homem simples, trabalhador, honesto, e só queria o melhor para sua família. João, você não precisa me pagar nada, não precisa me agradecer. Você só precisa aceitar que, a partir de agora, vocês têm uma família maior. E foi aí que Ricardo fez o anúncio que mudaria para sempre a vida daquela família. Eu vou reconstruir sua casa, uma casa de verdade, com estrutura sólida, telhado que nunca vai furar, paredes que nunca vão desabar, para que Helena possa estudar, para que Maria possa se recuperar totalmente, para que vocês tenham a dignidade que merecem. João ficou sem palavras. Maria começou a chorar novamente. E Helena? Helena saltou da cama do hospital, mesmo ainda fraca, e correu para abraçar Ricardo. O Senhor é meu anjo mesmo, meu anjo de verdade. Agora nós vamos ser uma família. Naquele abraço, naquele momento de pura felicidade, Ricardo finalmente entendeu o que tinha acontecido com ele. Ele não tinha apenas salvado Maria e Helena. Elas tinham salvado ele também. Tinham dado um propósito à sua vida. Tinham mostrado que existe amor além do dinheiro. Tinham provado que família não é apenas sangue, é escolha, é cuidado, é estar presente nos momentos mais difíceis. E pela primeira vez desde a morte de Sofia, Ricardo sentiu que estava vivo de verdade. Nos dias seguintes, enquanto Maria se recuperava totalmente, enquanto Helena voltava a sorrir, a brincar, a fazer planos para o futuro, Ricardo organizava a reconstrução completa da vida daquela família. Não era apenas uma casa nova, era uma nova chance, uma nova esperança, um novo começo para todos eles. E quando Helena teve alta do hospital, quando estava pronta para ir para casa, ela fez um pedido especial a Ricardo. O senhor pode me levar para conhecer onde a Sofia está enterrada? Quero agradecer a ela por ter mandado o senhor para nós. Ricardo ficou emocionado com aquele pedido. Nenhum adulto, nenhum terapeuta, nenhum amigo tinha pensado em algo tão simples, tão puro, tão consolador. E foi assim, de mãos dadas, que Ricardo e Helena foram visitar o túmulo de Sofia pela primeira vez juntos. E ali, naquele momento de paz, Ricardo finalmente conseguiu se despedir da filha que tinha perdido e abraçar a filha que a vida tinha lhe dado de presente. 2 meses depois do milagre no hospital, algo absolutamente inacreditável estava acontecendo no terreno onde ficava o casebre velho de Helena. Imaginem a cena. Dezenas de operários, caminhões carregados de material de primeira qualidade, máquinas modernas, tudo trabalhando para erguer uma casa que seria o sonho de qualquer família brasileira. Mas o mais impressionante de toda aquela movimentação não eram as máquinas barulhentas, não eram os caminhões indo e vindo, não era nem mesmo a velocidade da construção. O mais impressionante eram as conversas que aconteciam todos os dias entre um milionário de 50 anos e uma menina de 9. Helena chegava da escola nova, a melhor escola particular da região, uniformizada, com material escolar completo, transporte seguro, tudo pago por Ricardo. Mas o primeiro lugar que ela ia não era sua casa temporária, era sempre o canteiro de obras. "Oi, seu Ricardo!" ela gritava de longe, correndo com aquele sorriso que iluminava o dia mais nublado. "Vim ver como está ficando nosso castelo." Castelo. Era assim que ela chamava a casa nova. E para uma família que tinha vivido a vida inteira em um cômodo só, com chão de terra batida e telhado furado, aquela construção realmente parecia um castelo. Ricardo sempre parava o que estava fazendo quando Helena chegava.
Não importava se estava falando com engenheiros, verificando plantas, discutindo acabamentos caros. Quando Helena aparecia, ela virava prioridade absoluta. "E aí, pequena arquiteta?" Ele brincava, pegando o capacete extra que tinha comprado especialmente para ela. "Vamos ver como está o progresso da nossa obra?" Eles caminhavam juntos pelo canteiro. Helena fazendo 1000 perguntas. Ricardo explicando cada detalhe com a paciência de um pai orgulhoso. "Por que a parede do meu quarto é mais grossa? Para não passar frio no inverno e nem calor no verão. E porque tem 2 banheiros? Porque toda família merece conforto e privacidade. E essa janela grande na sala, para entrar bastante luz, para vocês verem o sol nascendo todos os dias." Mas foi durante uma dessas visitas diárias que Helena fez uma pergunta que deixou Ricardo completamente sem resposta. "Seu Ricardo, o senhor vai construir uma casa linda aqui para a gente. Mas quem constrói a felicidade na casa do senhor?" Ricardo parou de andar, olhou para aquela menina pequena, de apenas 9 anos, e ficou sem palavras. Como uma criança conseguia fazer perguntas tão profundas? Como ela conseguia enxergar coisas que ele, com toda a sua experiência de vida, nunca tinha pensado? "Por que essa pergunta, Helena? Por que?" Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado de criança. "Nossa casa velha era feia, pequena, furada, mas a gente era feliz lá dentro. A casa do Senhor é gigante, bonita, cheia de coisas caras, mas o Senhor sempre parece triste quando está lá. Naquele dia, parado no meio de uma construção que custava uma fortuna." Ricardo entendeu algo que nenhum dos seus milhões tinha conseguido comprar. A felicidade não vem do tamanho da casa, vem do tamanho do amor que existe dentro dela. "Helena." Ele se agachou para ficar na altura dela. "Você está certa. Eu tenho uma casa grande, mas vazia. Você vai ter uma casa menor, mas cheia de amor. Então por que o senhor não vem morar com a gente?" Ela perguntou. "Com aquela simplicidade que só as crianças têm. Assim a gente divide o amor, e o senhor divide o espaço." Ricardo riu, mas foi um riso emocionado. Como não tinha pensado nisso antes? Como não tinha percebido que estava construindo uma casa para Helena, mas continuava vivendo numa prisão dourada? A construção virou o evento mais comentado de toda a região. Gente vinha de longe só para ver o milagre. O homem mais rico da cidade construindo uma mansão para a família mais pobre do lugar. Alguns vinham com admiração, parabenizando Ricardo pela generosidade, chamando-o de anjo da guarda, de exemplo de ser humano. Mas outros, infelizmente, vinham com desconfiança, sussurrando pelos cantos comentários maldosos. "Que interesse ele tem nessa família mesmo? Homem rico não faz nada de graça. Alguma coisa tem por trás. Essa menina vai acabar mimada, vai se acostumar com luxo e depois não vai saber viver. Ele está tentando comprar uma família nova, mas isso não vai dar certo." Helena ouvia alguns desses comentários e ficava brava de verdade. Um dia, quando um grupo de mulheres estava falando mal bem na frente dela, a menina não aguentou. "Vocês estão falando mentira!" Ela gritou, com os olhos cheios de lágrimas de raiva. "O seu Ricardo tem um coração bom. Ele nos ajudou porque quis, porque Deus mandou ele. Vocês só falam mal porque têm inveja, porque nunca precisaram de ajuda de verdade." As mulheres ficaram envergonhadas, porque sabiam que uma criança de 9 anos tinha mais sabedoria que elas todas juntas. Mas Helena não parou por aí. "Quando vocês estavam dormindo quentinhas nas casas de vocês, eu estava sozinha, com minha mãe morrendo, lutando contra a chuva, sem ninguém para ajudar. Onde vocês estavam? Por que vocês não vieram nos ajudar? É fácil criticar quem ajuda, quando vocês nunca moveram um dedo para socorrer ninguém." Aquele discurso, vindo de uma criança, calou a boca de muita gente mal intencionada na cidade. Mas também mostrou para Ricardo algo que ele não sabia.
Helena tinha desenvolvido uma proteção feroz pela amizade deles. Ela defendia ele com a mesma força que ele a protegia. 45 dias depois do início das obras, a casa estava pronta. E que casa! 3 quartos espaçosos, sala grande com sofá novo, cozinha completa com todos os eletrodomésticos, 2 banheiros com chuveiro quente, quintal com grama, garagem, tudo que uma família brasileira poderia sonhar. Para João e Maria, que passaram a vida inteira lutando para ter o básico. Aquilo parecia um sonho que eles nunca imaginaram que poderia se tornar realidade. Não é possível, não é possível, Maria repetia, tocando nas paredes lisas e pintadas, nos azulejos brilhantes da cozinha, na geladeira nova que ronronava baixinho. João não conseguia nem falar, só andava pela casa, tocando nas portas, nas janelas, no chão liso, chorando em silêncio, chorando de emoção, de gratidão, de incredulidade. Aos 42 anos, pela primeira vez na vida, ele tinha uma chave na mão. A chave da casa própria, a chave da dignidade, a chave de um futuro melhor para sua filha. Mas o momento mais emocionante, o momento que fez todo mundo presente chorar, foi quando Helena entrou no seu quarto. Um quarto só para ela. Pela primeira vez na vida, ela teria privacidade, espaço próprio, um cantinho que era completamente seu, cama de solteiro com colchão novo, guarda-roupa de verdade, escrivaninha para estudar, estante para livros e o mais importante de tudo, uma janela grande que dava para o quintal, por onde ela podia ver o céu, o sol, a chuva, sem medo de se molhar. Helena correu até a janela, abriu, respirou fundo e gritou para o mundo inteiro ouvir: "Obrigada, Deus! Obrigada por mandar o anjo Ricardo! Obrigada por me dar uma casa de verdade!" Naquele grito, naquela explosão de alegria pura, Ricardo sentiu que todos os milhões que tinha gastado, todo o esforço, todo o trabalho, tinha valido a pena, porque não existe dinheiro no mundo que pague a felicidade genuína de uma criança. Não existe investimento melhor que o sorriso verdadeiro de quem recebe uma segunda chance na vida. O primeiro almoço na casa nova foi uma celebração inesquecível. Maria cozinhou como nunca tinha cozinhado na vida. Preparou o melhor que sabia, usou os temperos mais especiais, caprichou em cada detalhe, porque queria agradecer Ricardo da única forma que conhecia, com comida feita com amor. Seu Ricardo, ela disse, ainda tímida, ainda sem acreditar que podia chamar aquele homem poderoso para comer na sua mesa. "O senhor precisa vir almoçar com a gente, inaugurar nossa mesa nova." Ricardo hesitou. Não estava acostumado a comer em casa de pessoas simples. Sua vida inteira tinha sido jantares em restaurantes caros, reuniões em clubes exclusivos, eventos sociais com a elite da cidade. Mas Helena insistiu, com aquela determinação que ela tinha quando queria alguma coisa. "Por favor, a gente é uma família agora, e família come junta." Família. Aquela palavra ecoou no coração de Ricardo como um sino. Há 2 anos, desde a morte de Sofia, ele não se sentia parte de família nenhuma. "Está bem", ele concordou, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de participar de um almoço de domingo. O almoço de domingo na casa nova foi diferente de tudo que Ricardo já tinha vivido. Não tinha garçons de uniforme, não tinha pratos de porcelana caríssima, não tinha vinhos importados, não tinha conversas sobre negócios ou investimentos. Tinha algo muito mais precioso. Tinha carinho, tinha gratidão, tinha alegria genuína. Maria tinha preparado um frango assado com temperos caseiros, arroz soltinho, feijão cremoso, salada de tomate do quintal e, para a sobremesa, um pudim que ela fez especialmente para Ricardo. "Desculpa se não é como o senhor está acostumado." Maria se desculpou, nervosa. "A gente fez o melhor que sabe."
Maria. Ricardo respondeu, provando a comida e fechando os olhos de prazer. Faz anos que não como uma comida tão gostosa, tão feita com amor. E era verdade. Em sua mansão, Ricardo comia comida preparada por cozinheiros profissionais. Pratos sofisticados, mas sem alma. Ali, naquela mesa simples, cada garfada tinha o sabor do cuidado, da dedicação, da gratidão. Durante o almoço, Helena mostrou algo que fez o coração de Ricardo quase parar de bater. Eram desenhos, dezenas de desenhos que ela tinha feito durante a construção da casa, e todos, absolutamente todos, retratavam Ricardo como um super-herói. Num desenho, ele voava sobre casas, protegendo famílias da chuva. Noutro, ele carregava crianças nos braços, salvando-as de tempestades. Noutro ainda, ele estava com uma capa, escrito Super Ricardo, distribuindo casas para pessoas pobres. "Por que você me desenha assim?" Ricardo perguntou, visivelmente emocionado, folheando cada papel como se fosse um tesouro. "Porque o senhor é um herói de verdade", Helena respondeu, com aquela simplicidade que só criança tem. "Não precisa de capa, não precisa voar, não precisa ter superpoderes. O senhor salva as pessoas com o coração." Naquele momento, olhando para aqueles desenhos, Ricardo percebeu algo que vinha negando há meses. Não era ele quem estava salvando Helena. Era Helena quem estava salvando ele. Ela tinha devolvido propósito à sua vida, tinha mostrado que existia amor além do dinheiro. Tinha provado que família não é sangue, é escolha, é cuidado, é presença. No final da tarde, quando o almoço estava terminando, quando a família toda estava relaxada na sala nova, João pediu para conversar com Ricardo em particular. "Seu Ricardo", João começou, "e com a humildade de quem conhece seu lugar no mundo, o senhor fez demais pela gente. Muito mais do que merecemos. Agora eu preciso trabalhar para sustentar minha família com dignidade. O senhor tem algum emprego para mim?" Ricardo sorriu. Tinha estado pensando exatamente nisso há semanas. João era um homem honesto, trabalhador, dedicado, que conhecia o valor das coisas porque tinha lutado por cada centavo na vida. Era exatamente o tipo de pessoa que Ricardo precisava nas suas empresas. "João", Ricardo colocou a mão no ombro daquele homem simples, mas íntegro. "Preciso de alguém de confiança para cuidar das minhas propriedades. Alguém que entenda que trabalho não é só ganhar dinheiro, é construir algo maior. Você aceita?" João quase desmaiou. Um emprego fixo, com carteira assinada, salário digno, plano de saúde, vale-refeição, tudo que sempre sonhou para poder oferecer uma vida melhor à sua família. "Aceito, senhor", João respondeu, com lágrimas nos olhos. "Aceito e prometo que nunca vai se arrepender de ter confiado em mim." "Eu sei que não vou me arrepender", Ricardo disse. E realmente acreditava nisso, porque você tem algo que dinheiro não compra: caráter. A inauguração oficial da casa virou uma festa espontânea na comunidade. Vizinhos, conhecidos, pessoas que acompanharam a história desde o início, todos vieram para celebrar, parabenizar, ver de perto o milagre que tinha acontecido. Crianças corriam pelo quintal novo, adultos admiravam cada cômodo, idosos benziam a casa, pedindo proteção divina para aquela família que tinha renascido. Mas no meio de toda aquela alegria, no meio de toda aquela celebração, Ricardo se afastou. Foi até um canto do quintal, embaixo de uma árvore que ele mesmo tinha mandado plantar, e ficou sozinho, observando. Helena, sempre atenta, sempre cuidadosa com os sentimentos dele, percebeu e foi até lá. "Por que o senhor está aqui sozinho?" ela perguntou, sentando-se ao lado dele na grama. "Hoje é dia de festa. Não estou triste, Helena", Ricardo explicou, olhando para toda aquela felicidade ao redor. Estou com medo." "Medo de quê?" "Medo de que vocês não precisem mais de mim."
medo de ficar sozinho outra vez, medo de que essa felicidade acabe. Helena ficou quietinha por alguns segundos, pensando com aquela seriedade que criança tem quando o assunto é importante. Depois, segurou a mão grande de Ricardo com suas mãozinhas pequenas. Seu Ricardo, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. O senhor ainda não entendeu? O que eu não entendi? A gente não precisa da sua casa, não precisa do seu dinheiro, não precisa dos seus presentes. Ricardo sentiu o coração apertar. Era exatamente isso que ele temia ouvir. A gente precisa do Senhor, Helena continuou, do seu sorriso, da sua amizade, das suas conversas, das suas visitas. Isso ninguém pode tirar, isso ninguém pode comprar, isso é para sempre. Aquelas palavras, vindas de uma menina de 9 anos, fizeram mais efeito em Ricardo que qualquer terapia, qualquer conselho, qualquer filosofia complicada. Além do mais, Helena sorriu, com aquela malícia inocente que só criança tem. Quem disse que a gente vai parar de precisar do Senhor? Agora eu vou estudar, vou crescer, vou precisar de conselho para escolher profissão. Depois vou precisar que o Senhor me leve no altar quando eu casar. Depois vou precisar que o Senhor seja vovô dos meus filhos. Ricardo riu de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, uma gargalhada gostosa, libertadora, cheia de alegria. Quer dizer que estou condenado a fazer parte dessa família para sempre e para sempre. Helena gritou, pulando no pescoço dele. O Senhor é nosso agora. Não tem mais jeito de escapar. E naquele momento, naquele abraço apertado, naquele quintal cheio de gente celebrando, Ricardo finalmente entendeu. Família não é quem tem o mesmo sobrenome. Família não é quem mora na mesma casa. Família não é determinada por dinheiro ou posição social. Família é quem escolhe ficar junto nos dias de sol e nas noites de tempestade. Família é quem se importa, quem cuida, quem ama sem condições. E ele, que pensava que tinha perdido sua família para sempre quando Sofia morreu, descobriu que tinha ganhado uma família nova, diferente, mas igualmente verdadeira. Quando a festa terminou, quando todos foram embora, quando a casa ficou apenas com seus novos moradores, Ricardo se preparou para ir embora também. Mas Helena fez um pedido que o surpreendeu. O senhor não quer dormir aqui hoje, na nossa casa nova, para ter certeza de que tudo está funcionando direito? Maria e João ficaram sem graça, achando que a filha estava sendo inconveniente. Mas Ricardo ficou emocionado com o convite. Vocês têm certeza? Não vou atrapalhar? O senhor nunca atrapalha. Maria disse, timidamente, o senhor sempre será bem-vindo aqui. E foi assim que Ricardo passou sua primeira noite numa casa simples, numa cama emprestada, ouvindo os barulhos de uma família de verdade. Helena rindo baixinho no quarto ao lado. Maria e João conversando sobre os planos para o futuro, o ronco suave da geladeira nova, o vento balançando a árvore do quintal. Sons de vida. Sons de amor, sons de lar. Pela primeira vez em 2 anos, Ricardo dormiu em paz, sem pesadelo sobre Sofia, sem culpa pelo passado, sem medo do futuro. Dormiu com o coração cheio, sabendo que tinha encontrado seu lugar no mundo novamente. 6 meses depois da inauguração da casa nova, algo extraordinário estava acontecendo na vida de Helena e Ricardo. A menina de 9 anos, que antes mal sabia ler direito, agora estava estudando na Escola São Bento, a instituição de ensino mais respeitada de toda a região. Uniforme impecável, material completo, transporte seguro, professores excelentes, tudo que uma criança merecia para ter um futuro brilhante. Mas todos os dias, sem exceção, Helena fazia uma parada muito especial antes de ir para casa. Na mansão de Ricardo. Oi, seu Ricardo! Ela gritava do portão gigante, balançando a mochila escolar. Vim visitar meu melhor amigo.
E sabe o que ela descobriu logo nos primeiros dias? Que o homem mais rico da cidade vivia na casa mais triste do mundo. 40 cômodos enormes, todos vazios, corredores que ecoavam os passos como numa igreja abandonada. Uma mesa de jantar para 20 pessoas, onde só ele se sentava, comendo sozinho, em silêncio. Uma biblioteca gigantesca, cheia de livros caros que nunca eram lidos, quadros valiosos nas paredes, que ninguém admirava, móveis de grife, que ninguém usava. Por que o senhor vive sozinho numa casa tão grande? Helena perguntou no primeiro dia que entrou na mansão, olhando ao redor com curiosidade e tristeza. Ricardo nunca tinha pensado nisso. Para ele, aquela era apenas a casa onde morava. Nunca havia refletido sobre como ela era vazia, sobre como era silenciosa, sobre como era fria. Sempre foi assim, ele respondeu, sem graça. Desde que minha filha foi embora. E onde ela está agora? No céu, Helena, ela está no céu. Helena ficou pensativa por alguns segundos, com aquela seriedade que criança tem quando está processando algo importante. Então, ela pode ver o senhor de lá, né? Eu acho que sim. E ela deve ficar triste vendo o senhor triste aqui embaixo. Não acha? Helena perguntou, com uma lógica simples, mas devastadora. Não é melhor o senhor ficar alegre, para ela ficar alegre também lá no céu? Mais uma vez, uma criança de 9 anos conseguiu ensinar uma lição que nenhum adulto tinha conseguido. Uma lição sobre vida, sobre amor, sobre como honrar a memória de quem partiu. Sofia realmente ficaria triste vendo o pai vivendo como um fantasma. Ela sempre foi uma menina alegre, cheia de energia, que odiava ver pessoas desanimadas. Você tem razão, Helena. Ricardo admitiu, com a voz embargada. Sofia não gostaria de me ver assim. E foi assim que começou a rotina mais especial das vidas de ambos. Todos os dias, Helena chegava da escola, fazia lição de casa na biblioteca gigante de Ricardo. E depois eles conversavam. Conversavam sobre tudo. Ricardo ensinava sobre negócios, sobre como nunca desistir dos sonhos, sobre a importância de estudar, sobre como o conhecimento abre portas. Helena ensinava sobre simplicidade, sobre gratidão, sobre como ser feliz com pouco, sobre como encontrar alegria nas pequenas coisas. Seu Ricardo, Helena disse um dia, fechando o livro de matemática, o senhor tem muito dinheiro, mas sabe qual é a coisa mais cara do mundo? Não sei, Helena. Me conta. Um abraço de quem gosta da gente de verdade. Ela respondeu, com aquela sabedoria pura que só criança possui. Porque não tem preço, e nem todo mundo que tem dinheiro pode comprar, mas todo mundo que tem amor pode dar. E ela correu, pulou no colo dele e deu um abraço que valia mais que todos os milhões da conta bancária de Ricardo. Esses encontros diários se tornaram a parte mais esperada do dia para os dois. Ricardo, que vivia apenas para trabalhar, que só pensava em lucros e investimentos, começou a trabalhar para viver. Começou a sair mais cedo do escritório. Começou a cancelar reuniões menos importantes, porque sabia que Helena estaria esperando. Helena, que sempre teve medo do futuro, que sempre se preocupou demais para uma criança, começou a sonhar. Sonhar alto, sonhar grande, porque sabia que tinha alguém que acreditava nela. O que você quer ser quando crescer? Ricardo perguntou numa tarde de quinta-feira, enquanto a ajudava com uma tarefa de ciências. Médica, Helena respondeu, sem hesitar. Para salvar famílias como a minha foi salva. Você sabe que medicina é uma faculdade difícil, que custa caro, que precisa estudar muito. Eu sei, ela disse, com uma determinação impressionante para uma menina de 9 anos. Mas sei também que se a gente sonhar muito forte e trabalhar muito e nunca desistir, Deus ajuda a gente a conseguir. Ricardo sorriu, emocionado com tanta convicção numa pessoa tão pequena. Naquele momento,
Ele tomou uma decisão que mudaria para sempre o futuro de Helena. Criaria um fundo de educação especial só para ela. Pagaria todos os estudos, desde o ensino médio até a formatura em medicina. Ela seria a primeira médica da família, a primeira a quebrar o ciclo da pobreza. Mas teve um dia terrível, que quase destruiu toda aquela felicidade. Helena não apareceu. No primeiro dia, Ricardo achou estranho, mas pensou que talvez ela tivesse ficado para alguma atividade extra na escola. No segundo dia, ele começou a ficar preocupado. Ligou para Maria. Oi, Maria. Helena está bem? Por que ela não veio ontem? Oi, seu Ricardo. A voz de Maria soou diferente, preocupada. Ela está com uma gripezinha. Nada demais, mas está na cama com um pouco de febre. Febre. Essa palavra ecoou na cabeça de Ricardo como um alarme de incêndio. Sofia também tinha começado assim, com uma gripezinha, com um pouco de febre. E depois, como assim febre? Que tipo de febre? Quantos graus? Há quanto tempo? Ricardo bombardeou Maria com perguntas, já entrando em pânico. Calma, seu Ricardo. São só 38 graus. Coisa de criança. Já dei remédio. Amanhã ela melhora. Mas Ricardo não conseguiu se acalmar. Passaram-se as horas mais longas da sua vida. Não conseguiu trabalhar. Não conseguiu comer. Não conseguiu pensar em outra coisa. E se fosse algo sério? E se Helena estivesse realmente doente? E se ele perdesse mais uma pessoa que amava? No terceiro dia, quando Helena continuou sem aparecer, Ricardo não aguentou mais. Saiu correndo do escritório, pegou o carro e dirigiu em velocidade perigosa até a casa dela. Chegou lá desesperado, bateu na porta com força. E quando Maria abriu, ele entrou correndo. Onde ela está? Como ela está? Preciso ver Helena agora. Maria ficou assustada com o desespero dele, mas o levou até o quarto. Helena estava deitadinha na cama, pálida, com os olhos fechados, respirando devagar, exatamente como Sofia nos últimos dias. Ricardo quase desmaiou. Sentou na beira da cama, tocou a testa dela e começou a murmurar. Não, não pode acontecer de novo. Por favor, não leva ela também. Helena ouviu aquela voz conhecida, abriu os olhinhos devagar e quando viu Ricardo ali, sorriu fraquinho. Seu Ricardo, ela sussurrou. O senhor veio me ver? Claro que vim. Ele respondeu, segurando a mãozinha dela, tentando controlar o tremor na própria voz. Como você está se sentindo? Melhor, agora que o senhor está aqui, naquele momento, naquele quarto simples, segurando a mão de Helena. Ricardo teve uma revelação que o assustou profundamente. Ele não amava Helena apenas como um benfeitor ama uma criança que ajudou. Ele não se importava com ela apenas como um padrinho se importa com uma afilhada. Ele amava Helena como um pai ama uma filha. Ela tinha se tornado, sem que ele percebesse, a filha que seu coração escolheu para amar novamente. A menina que ocupou o espaço vazio que Sofia tinha deixado. E isso, ao mesmo tempo que o encheu de alegria, o encheu de terror, porque amar novamente significava correr o risco de sofrer novamente. Significava abrir o coração para a possibilidade de uma nova perda. Ricardo passou o resto daquele dia cuidando de Helena como se fosse realmente seu pai. Trouxe o melhor médico pediatra da cidade para examiná-la em casa. Comprou todos os remédios necessários. Ficou sentado ao lado da cama, medindo a temperatura de hora em hora, verificando se ela estava respirando bem, se estava hidratada. Maria e João ficaram impressionados, mas também preocupados. Nunca tinham visto Ricardo daquele jeito, tão nervoso, tão protetor, tão apavorado com uma simples gripe infantil. Seu Ricardo, Maria tentou tranquilizá-lo. Criança sempre fica doente, faz parte. Em 2 dias ela está correndo por aí de novo. Mas Ricardo não conseguia se acalmar. Para ele, Helena doente era como reviver o pior pesadelo da sua vida.
Só quando a febre baixou completamente, só quando Helena voltou a sorrir, só quando ela pediu para tomar um suco e comer um pedaço de bolo, Ricardo finalmente respirou aliviado. Pronto, o médico disse, guardando os equipamentos. Era apenas uma virose comum, muito normal em crianças da idade dela. Ela está ótima. Helena, vendo que Ricardo estava preocupado demais, chamou-o para perto. Seu Ricardo, o senhor está com medo? Estou, ele admitiu, com uma honestidade rara. Estou com muito medo de perder você. Mas por quê? Eu só tive uma gripinha. Ricardo olhou para aquela menina, para aqueles olhos inocentes, e decidiu contar a verdade. Por quê? Porque Sofia também começou assim, com febre, e depois ela foi embora para sempre. Helena ficou séria, pensando, processando aquela informação importante. Depois, segurou a mão de Ricardo com suas mãozinhas pequenas. Seu Ricardo, cada pessoa é diferente, cada doença é diferente. E além do mais, ela sorriu. Com aquela sabedoria que sempre surpreendia, Sofia já cumpriu a missão dela aqui na Terra. Por isso Deus levou ela. Mas eu ainda tenho muita coisa para fazer. Ainda preciso estudar, virar médica, cuidar do senhor quando ficar velhinho. Ainda preciso ter filhos para o senhor ser vovô. Então Deus não vai me levar agora. Aquelas palavras, ditas com tanta convicção, com tanta fé, acalmaram o coração desesperado de Ricardo. Porque Helena tinha razão. Cada vida tem seu tempo. Cada pessoa tem sua missão. E a missão de Helena, ele podia sentir. Estava apenas começando, quando Helena se recuperou completamente. Quando voltou às visitas diárias. Quando a rotina deles voltou ao normal. Algo tinha mudado entre eles. Ricardo não escondia mais que a amava como filha. E Helena, que sempre foi carinhosa, se tornou ainda mais protetor dele. Seu Ricardo está comendo direito? Ela perguntava para a cozinheira da mansão. Seu Ricardo está dormindo bem? Questionava o mordomo. Seu Ricardo está tomando as vitaminas? Investigava com o motorista. Ela tinha virado a fiscalizadora oficial da saúde e felicidade de Ricardo. E ele, que nunca tinha permitido que ninguém se preocupasse com ele, achava aquilo a coisa mais linda do mundo. Um dia, numa tarde de sexta-feira, Helena fez uma proposta que surpreendeu Ricardo. Seu Ricardo, a gente sempre conversa aqui na sua casa. Que tal se amanhã o senhor for na minha casa para jantar com a gente, como uma família de verdade? Ricardo ficou emocionado com o convite. Há muito tempo não participava de um jantar em família. Há muito tempo não se sentia parte de alguma coisa maior que ele mesmo. Você tem certeza? Seus pais não vão se incomodar? Claro que não, Helena riu. O senhor é da família, e família janta junta. No sábado à noite, Ricardo chegou na casa que ele mesmo tinha construído, mas agora não como benfeitor, como membro da família. Maria tinha preparado uma lasanha deliciosa. João tinha comprado refrigerante. Helena tinha feito um desenho especial para decorar a mesa. Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo. Sobre os planos de Helena na escola, sobre o trabalho de João, sobre as receitas que Maria queria aprender, sobre os sonhos de cada um. Sabe o que eu mais quero na vida? Helena disse, terminando o último pedaço de lasanha. Quero que nossa família fique sempre junta. Que nunca mais ninguém fique triste. Que nunca mais ninguém se sinta sozinho. E como a gente vai garantir isso? Ricardo perguntou-se curioso, cuidando um do outro. Ela respondeu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Quando alguém está triste, a gente conversa. Quando alguém está doente, a gente cuida. Quando alguém está com medo, a gente abraça. Família é isso. Naquele momento, naquela casa simples, naquela mesa sem luxo, Ricardo entendeu que tinha encontrado a felicidade que procurava há 2 anos. Não estava numa mansão cara. Não estava num restaurante sofisticado. Não estava numa viagem internacional. Estava ali,
numa mesa de fórmica, comendo lasanha caseira, conversando sobre o dia a dia, sendo amado e amando sem condições. Depois do jantar, eles foram para a sala assistir televisão. Helena se aconchegou no sofá entre Ricardo e João, como se fosse a coisa mais natural do mundo ter dois pais. Seu Ricardo, ela disse. Já com soninho, o senhor pode me contar uma história? Que tipo de história você quer ouvir? Uma história sobre Sofia, sobre quando ela era pequena, para eu conhecer minha irmã do céu? Ricardo ficou emocionado. Ninguém nunca tinha pedido para ele falar sobre Sofia. Todos evitavam o assunto, achando que ia machucá-lo. Mas Helena, com sua sensibilidade única, entendeu que falar de Sofia com carinho era uma forma de mantê-la viva no coração. E assim, Ricardo contou histórias da filha que tinha perdido para a filha que tinha ganhado. Falou dos primeiros passos de Sofia, das travessuras, dos desenhos, dos sonhos que ela tinha. Helena ouvia cada palavra com atenção, sorrindo, fazendo perguntas, como se estivesse conhecendo uma irmã mais velha. Sofia devia ser muito legal, Helena comentou. Tenho certeza que ela está feliz vendo o senhor feliz de novo. Tenho certeza que sim. Ricardo concordou, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. E tenho certeza que ela adora ter uma irmãzinha especial como você. Quando chegou a hora de ir embora, quando Ricardo se despediu na porta, Helena fez um pedido que mexeu com seu coração. Seu Ricardo. Da próxima vez, o senhor pode dormir aqui, no sofá da sala, para a gente acordar juntinho, como uma família de verdade? Ricardo olhou para Maria e João, que sorriram e concordaram. O senhor sempre será bem-vindo aqui. Maria disse. Esta casa é sua também. E foi assim que Ricardo começou a passar alguns fins de semana na casa simples, dormindo no sofá da sala, acordando com cheiro de café fresquinho, com Helena pulando em cima dele para acordá-lo, como qualquer pai acorda no sábado de manhã. Pela primeira vez em 2 anos, Ricardo se sentia completo. Tinha uma família novamente, diferente da que perdeu, mas igualmente verdadeira, igualmente amorosa. E o mais importante, tinha aprendido que amar novamente não significa esquecer quem partiu. Significa honrar a memória de quem se foi, vivendo intensamente com quem ficou. Sofia sempre viveria no seu coração, mas Helena estava construindo seu próprio espaço ali dentro, um espaço novo, especial, único. E nesse espaço, Ricardo descobriu que o coração humano é infinito, que amor não diminui quando é dividido, que pelo contrário, cresce, se multiplica, se transforma em algo ainda mais bonito. E foi quando tudo parecia perfeito. Quando Ricardo finalmente tinha encontrado a paz, quando Helena estava crescendo feliz e segura, que o passado voltou para assombrar como um fantasma vingativo. Numa manhã de terça-feira, Ricardo estava no seu escritório revisando contratos quando sua secretária bateu na porta com uma expressão preocupada. Senhor Ricardo, tem uma senhora aqui. Diz que é sua ex-esposa, que precisa falar com o senhor urgentemente. O sangue de Ricardo gelou nas veias. Patrícia, a mulher que tinha abandonado ele e Sofia quando mais precisaram. A mulher que fugiu para a Europa depois da morte da filha, sem dar apoio, sem consolo, sem sequer aparecer no funeral. Manda ela entrar, ele disse, preparando-se para o pior. Patrícia entrou no escritório como se fosse dona do lugar. 2 anos na Europa tinham tornado ela ainda mais elegante, mais sofisticada, mais fria, roupas de grife, joias caras, perfume importado, mas com os mesmos olhos calculistas de sempre. Olá, Ricardo, ela disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você está diferente. O que você quer, Patrícia? Ricardo foi direto ao ponto. Pensei que tínhamos encerrado tudo há 2 anos. Vim buscar o que é meu por direito. Ela se sentou na poltrona como se estivesse numa reunião de negócios. Quero minha parte dos bens, metade de tudo.
como manda a lei do divórcio. Ricardo sentiu o chão desabar embaixo dos pés. Metade de tudo significava metade das empresas, das fazendas, das propriedades, dos investimentos. Significava que talvez não conseguisse mais manter o estilo de vida que proporcionava para Helena, não conseguisse mais custear seus estudos, não conseguisse mais sustentar todas as promessas que tinha feito. Você teve 2 anos para reivindicar isso. Por que agora? Porque agora estou pronta para recomeçar minha vida no Brasil. Patrícia abriu uma pasta cheia de documentos. E preciso do dinheiro para isso. Mas Ricardo sabia que tinha algo mais por trás. Patrícia nunca fazia nada sem um motivo escondido. E descobriu qual era quando ela continuou falando. Soube que você anda brincando de pai com uma menina pobre. Ela disse, com um sorriso cruel que Ricardo conhecia bem, tentando substituir nossa Sofia por uma qualquer da periferia. Não fale assim de Helena, Ricardo explodiu, batendo o punho na mesa, e não ouse mencionar Sofia nessa conversa. Calma, Ricardo. Patrícia riu, satisfeita por ter conseguido tirar ele do sério. Só estou preocupada com você. Essa menina e a família dela claramente estão se aproveitando da sua fragilidade emocional. Aquelas palavras venenosas, mentirosas, mas ditas com tanta convicção, plantaram uma semente minúscula de dúvida no coração de Ricardo. E se fosse verdade? E se Helena e sua família realmente estivessem apenas interessadas no dinheiro? E se toda aquela demonstração de carinho fosse apenas teatro para garantir uma vida melhor? A Sofia morreu, Ricardo, Patrícia continuou, gravando a faca mais fundo, e você não vai ressuscitá-la enchendo de mimo uma menina que só quer seu dinheiro. Saia daqui, Ricardo disse, com a voz tremendo de raiva. Saia agora antes que eu chame a segurança. Vou sair. Patrícia se levantou, pegando a pasta. Mas primeiro vou resolver essa situação da menina, para o seu próprio bem. No dia seguinte, algo terrível aconteceu. Patrícia apareceu na casa de Helena. João e Maria estavam almoçando quando ouviram a campainha tocar. Foram atender e encontraram uma mulher elegante, impecavelmente vestida, com um sorriso que mais parecia uma ameaça. Vocês sabem quem eu sou? Patrícia perguntou, com um ar de superioridade que fez João e Maria se sentirem pequenos. Não, senhora, Maria respondeu, intimidada pela presença imponente daquela desconhecida. Sou Patrícia Monteiro, ex-mulher de Ricardo, e vim fazer uma proposta que vai mudar a vida de vocês. Helena, que estava no quintal brincando, ouviu vozes estranhas na sala e veio correndo para ver o que estava acontecendo. Quando entrou e viu aquela mulher conversando com seus pais, quando percebeu a tensão no ar, quando sentiu que algo estava errado, seu instinto de proteção disparou. Quem é a senhora? Helena perguntou, com aquela coragem que sempre teve quando sentia perigo. Sou alguém que conhece Ricardo há muito mais tempo que vocês. Patrícia respondeu, analisando Helena dos pés à cabeça. E vim oferecer algo que vocês não podem recusar. Ela colocou um envelope grosso em cima da mesa. João e Maria olharam curiosos, sem entender. 100 mil reais. Patrícia anunciou, como se estivesse fazendo o maior favor do mundo. Para vocês sumirem da vida do Ricardo, se mudarem para longe, nunca mais aparecerem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João quase engasgou com a água que estava bebendo. Maria ficou branca como papel. Helena ficou vermelha de raiva. Mas por quê? Maria conseguiu perguntar com a voz trêmula. Nós não fizemos nada de errado. Vocês estão se aproveitando de um homem fragilizado pela perda da filha. Patrícia explicou, com frieza cirúrgica, manipulando os sentimentos dele. Isso é crime de estelionato sentimental. Isso não é verdade, Helena gritou, com os olhos cheios de lágrimas de indignação. A gente ama o seu Ricardo de verdade. A gente não quer o dinheiro dele. A gente quer ele. Criança não entende dessas coisas.
Patrícia disse, com desdém. Mas os pais dela deveriam entender que estão prejudicando um homem que já sofreu demais. João, que até então tinha ficado calado, se levantou da cadeira. A senhora está muito enganada, ele disse. Com a dignidade de quem sempre trabalhou honestamente, nós nunca pedimos nada para o senhor Ricardo. Foi ele que quis nos ajudar, e nossa gratidão é verdadeira. Gratidão? Patrícia riu, com escárnio. Então provêem essa gratidão. Aceitem esse dinheiro e desapareçam da vida dele. Deixem ele em paz para superar a perda da filha verdadeira. Aquelas palavras, filha verdadeira, atingiram Helena como uma facada no peito. Ela olhou para aquela mulher cruel, para aquele envelope cheio de dinheiro, para os pais que estavam claramente abalados, e tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ela se aproximou da mesa, pegou o envelope com as duas mãos, olhou diretamente nos olhos de Patrícia e fez algo que ninguém esperava. Rasgou o envelope ao meio. Esse dinheiro não vale um abraço do seu Ricardo, Helena disse com uma firmeza impressionante para seus 10 anos. Não vale um sorriso dele, não vale uma conversa com ele. A senhora pode ficar com seu dinheiro. A gente fica com o coração dele. As notas rasgadas voaram pela sala como confete. Patrícia ficou furiosa. Não esperava tanta resistência de uma criança. Vocês vão se arrepender. Ela ameaçou, pegando a bolsa. Vou provar que vocês são aproveitadores. Vou mostrar para Ricardo quem vocês realmente são. A senhora pode tentar. Helena respondeu, ainda com lágrimas nos olhos, mas com a cabeça erguida. Mas a verdade sempre vence a mentira. E a gente tem a verdade do nosso lado. Patrícia saiu batendo a porta, mas Helena sabia que aquela guerra estava apenas começando. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Um investigador particular apareceu na vizinhança, fazendo perguntas sobre a família de Helena, querendo saber sobre o relacionamento deles com Ricardo, tentando encontrar evidências de que eles estavam se aproveitando do milionário. Helena ficou sabendo pelas vizinhas e contou para os pais. Um homem estranho estava perguntando se a gente pedia dinheiro para o seu Ricardo, se a gente obrigava ele a comprar coisas, se a gente ameaçava ele. João e Maria ficaram preocupados. Não entendiam direito o que estava acontecendo, mas sabiam que não era nada bom. Será que fizemos alguma coisa errada? Maria perguntou, angustiada. Será que realmente parecemos aproveitadores? Não, mãe, Helena respondeu, com uma sabedoria que impressionava. A gente nunca fez nada errado. A gente só amou, e amor nunca é errado. Mas a situação ficou ainda mais complicada quando Ricardo começou a agir diferente. As visitas dele diminuíram, as conversas ficaram mais curtas. Ele parecia distante, preocupado, como se estivesse lutando contra alguma coisa dentro da própria cabeça. Helena percebeu a mudança imediatamente. Seu Ricardo, o senhor está estranho. Aconteceu alguma coisa? Não, Helena, está tudo bem. Ele mentiu. Mas ela conhecia ele bem demais para acreditar. O senhor está mentindo, ela disse, com aquela franqueza de criança. A gente não mente um para o outro. Lembra? Ricardo suspirou. Como podia explicar para uma criança de 10 anos que sua ex-mulher estava tentando destruir a família que eles tinham construído? Como podia falar sobre processos judiciais, sobre divisão de bens, sobre ameaças legais? É complicado, Helena. Coisas de adultos. Se é sobre nossa família, então não é só coisa de adultos. Ela insistiu. A gente resolve junto, como família resolve. E foi nesse momento que Helena tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Ela ia lutar por sua família. Ia proteger Ricardo da mesma forma que ele a tinha protegido. Ia provar para todo mundo que o amor deles era real, verdadeiro, inquebrantável, porque algumas batalhas valem a pena ser lutadas. E a batalha por uma família, por um lar, por um amor verdadeiro, é sempre a mais importante de todas. 2 semanas depois da visita de Patrícia,
O pesadelo se tornou realidade. Ricardo recebeu uma intimação judicial. Patrícia tinha entrado com processo não apenas pedindo a divisão dos bens, mas também acusando a família de Helena de estelionato emocional e manipulação de pessoa vulnerável. Quando Ricardo chegou na casa de Helena naquela tarde, com o documento nas mãos, com o rosto mais sério que ela já tinha visto, a menina soube imediatamente que algo terrível estava acontecendo. Seu Ricardo. O que foi? O senhor está com cara de quem recebeu uma notícia muito ruim. Ricardo se sentou na sala, chamou João e Maria e, com o coração despedaçado, explicou a situação. Patrícia entrou na justiça. Está dizendo que vocês se aproveitaram de mim, que manipularam minha dor pela perda da Sofia. Ela quer que eu pare de ajudar vocês, quer que eu me afaste. O silêncio que se seguiu foi devastador. João ficou pálido. Maria começou a chorar baixinho. Helena ficou em pé, tremendo de raiva e indignação. Isso é mentira, ela gritou com os punhos cerrados. A gente nunca fez isso. A gente ama o Senhor de verdade. Eu sei, Helena. Eu sei, Ricardo disse, com a voz embargada. Mas o problema é que agora temos que provar isso na justiça. E pode ser que eu tenha que me afastar de vocês até tudo se resolver. Não! Helena correu e se agarrou no braço de Ricardo. O senhor não pode ir embora. A gente é uma família. Famílias não se separam. João, que tinha ficado calado até então, se levantou com dignidade. Seu Ricardo, se a nossa presença está causando problemas para o senhor, se está atrapalhando sua vida, nós podemos ir embora, voltar para nossa cidade, deixar o senhor em paz. Nunca! Helena gritou, com uma força que surpreendeu a todos. A gente não vai fugir, a gente não fez nada errado, a gente vai lutar. E foi aí que essa menina de 10 anos, que tinha enfrentado tempestades, que tinha lutado para salvar a mãe, que tinha rasgado 100 mil reais sem piscar, tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Eu vou falar com o juiz, vou contar nossa história, vou provar que a gente ama o senhor Ricardo de verdade. Ricardo ficou emocionado, mas preocupado. Helena, você não entende. Tribunal é lugar de adultos. É complicado. Não é não, ela respondeu. Com aquela determinação que sempre teve, é lugar onde se fala a verdade, e criança também sabe falar a verdade. Nos dias que se seguiram, toda a cidade ficou sabendo do processo. Uns apoiavam Ricardo, outros criticavam. Muitos apenas observavam o drama se desenrolar como se fosse uma novela da vida real. Mas Helena não se abalou. Todos os dias, depois da escola, ela ia para a biblioteca pública estudar sobre leis, sobre direitos, sobre como funciona um tribunal. O que você está fazendo? Ricardo perguntou, encontrando-a cercada de livros jurídicos. Estudando para defender nossa família, ela respondeu, sem tirar os olhos do livro. Se essa mulher quer guerra, ela vai ter. O dia do julgamento chegou numa manhã de quinta-feira. O fórum estava lotado. Jornalistas, curiosos, vizinhos, todos queriam ver o desfecho daquela história que tinha mexido com a cidade inteira. Patrícia chegou com uma equipe de advogados caríssimos, ternos impecáveis, maletas de couro, toda a soberba do dinheiro. Ricardo chegou com seu advogado, mas principalmente chegou com sua família. João de terno emprestado, Maria com seu melhor vestido e Helena. Helena com seu uniforme escolar, porque tinha vindo direto da aula, determinada a lutar. O juiz, Dr. Armando Silva, um homem de 60 anos, conhecido pela seriedade e justiça, abriu a sessão. Estamos aqui para analisar o pedido da senhora Patrícia Monteiro, que alega manipulação emocional por parte da família Silva contra o senhor Ricardo Monteiro. A palavra está com a acusação. O advogado de Patrícia se levantou, elegante, preparado, e começou um discurso venenoso. Excelência,
Temos aqui um caso clássico de aproveitamento. Um homem rico, fragilizado pela perda trágica da filha, sendo manipulado por uma família que se aproveitou de sua vulnerabilidade emocional para obter vantagens financeiras. Ele mostrou fotos da casa construída, dos gastos com escola, dos presentes. Tentando provar que tudo era interesse financeiro, essa menina, ele apontou para Helena, foi treinada para conquistar a simpatia do Sr. Ricardo, para substituir a filha que ele perdeu. É um caso cruel de manipulação infantil. Helena, que estava sentada entre os pais, tremeu de raiva, mas João segurou sua mão, pedindo calma. Quando chegou a vez da defesa, o advogado de Ricardo se levantou. Mas antes que pudesse falar, uma voz pequena ecoou pelo tribunal. "Posso falar, seu juiz?" Todos se viraram. Era Helena, de pé, tremendo, mas com os olhos firmes. O juiz ficou surpreso. "Criança, isso aqui é um tribunal, não é lugar para... É lugar para falar a verdade." Helena interrompeu com uma coragem que impressionou a todos. "E eu tenho uma verdade muito importante para contar." O advogado de Patrícia protestou. "Excelência, isso é irregular. Criança não pode testemunhar." Mas o juiz, que tinha uma neta da idade de Helena, ficou curioso. "Deixem a menina falar." Ele decidiu. "Às vezes, a verdade sai da boca das crianças." Helena respirou fundo, olhou para Ricardo, que chorava emocionado, e começou. "Seu juiz, essa senhora..." Ela apontou para Patrícia. "Está falando mentira. A gente não manipulou ninguém. A gente não treinou ninguém. A gente só precisava de ajuda." Sua voz tremeu, mas ela continuou. "Naquela noite da tempestade, eu estava sozinha. Minha mãe morrendo, meu pai longe. Eu tinha só 9 anos e estava lutando para salvar a pessoa que mais amo no mundo. Eu não sabia que existia o Sr. Ricardo. Eu nem sabia que ele era rico. Eu só queria que alguém, qualquer pessoa, me ajudasse a salvar minha mãe." O tribunal estava em silêncio absoluto. Até os jornalistas pararam de escrever. "E sabe o que aconteceu quando o Sr. Ricardo apareceu?" Helena continuou, com lágrimas escorrendo, mas sem parar de falar. "Ele não perguntou se a gente tinha dinheiro para pagar, não perguntou se a gente merecia ajuda. Ele só me abraçou, me ajudou, salvou minha família." Patrícia revirou os olhos, mas o juiz estava visivelmente emocionado. "Essa senhora fala que a gente manipulou ele." Helena olhou diretamente para Patrícia. "Mas quem manipula quem quando alguém está morrendo? A gente manipulou a chuva para furar nosso telhado? A gente manipulou minha mãe para ficar doente? A gente manipulou o coração do Sr. Ricardo para ele querer ajudar?" Agora era Patrícia que estava ficando desconfortável. "Sabe qual é a verdade?" Helena se virou para o juiz. "A verdade é que o Sr. Ricardo salvou a gente. Mas a gente salvou ele também. Ele estava triste, sozinho, sem querer viver, e a gente deu uma família para ele. Deu um motivo para sorrir de novo." Ricardo estava chorando abertamente. João e Maria também. Metade do tribunal estava emocionada. "Essa senhora quer que a gente vá embora. Quer que a gente pare de amar o Sr. Ricardo." Helena apontou novamente para Patrícia. "Mas amor não é crime. Cuidar de alguém não é manipulação. Ser grato não é estelionato." Helena se virou para Ricardo. "Seu Ricardo, o Senhor me salvou da chuva. Eu salvei o Senhor da tristeza. E agora a gente se salva todos os dias, um cuidando do outro, como família faz." O silêncio no tribunal era total. O juiz limpou os óculos, visivelmente emocionado. Então Helena fez algo que ninguém esperava. Ela caminhou até Patrícia, olhou nos olhos dela e disse: "A senhora teve uma filha linda. O Sr. Ricardo me contou. Ela devia amar muito a senhora. E a senhora devia amar muito ela. Então a senhora sabe como dói perder alguém que a gente ama. Por que a senhora quer fazer o Sr. Ricardo perder de novo? Por que a senhora quer tirar dele a única coisa que faz ele sorrir?"
Patrícia ficou sem resposta. Pela primeira vez, uma criança de 10 anos tinha conseguido calar sua crueldade. Helena voltou para seu lugar, mas antes de se sentar, disse as últimas palavras. Seu juiz, se amar alguém de verdade é crime. Então a gente é culpada, mas se ajudar, cuidar, ser família, é certo. Então a gente só fez o que era certo. O juiz se levantou, emocionado, e depois de alguns minutos de reflexão, deu o veredicto. Após ouvir os argumentos, após analisar as evidências, mas principalmente, após ouvir o testemunho mais puro e verdadeiro que já presenciei neste tribunal, eu declaro: não há crime algum em amar, não há manipulação em cuidar, não há estelionato em ser grato. Ele bateu o martelo. Processo arquivado. A família Silva e o senhor Ricardo Monteiro estão livres para continuar sendo simplesmente uma família. O tribunal explodiu em aplausos. Ricardo correu e abraçou Helena. João, Maria, todos chorando de alegria. Patrícia saiu furiosa, derrotada, humilhada por uma criança de 10 anos que tinha mais coração que ela. 6 meses depois, numa tarde de domingo, algo lindo aconteceu. Ricardo estava no cartório, assinando papéis importantes, com Helena ao lado, nervosa, feliz, emocionada. Pronto. O escrivão sorriu. Agora é oficial. Helena Silva Monteiro, você foi legalmente adotada. Helena pulou no pescoço de Ricardo. Agora sou sua filha de verdade. Para sempre. Você sempre foi minha filha de verdade. Ricardo respondeu, emocionado. Agora só está no papel também. 1 ano se passou. Helena, agora com 11 anos, estava na escola quando a professora fez uma pergunta para a turma. Quem pode me dizer o que quer ser quando crescer? Helena levantou a mão. Eu quero ser médica para salvar famílias como a minha foi salva. E onde você vai estudar medicina? Na melhor faculdade, porque meu pai vai me ajudar, não com dinheiro, mas me ensinando que com esforço e dedicação a gente consegue tudo que sonhar. Naquela mesma tarde, Helena chegou em casa e encontrou uma surpresa. Ricardo estava na sala, com João e Maria, e havia uma placa nova na parede. Fundação Sofia e Helena, reconstruindo lares, reconstruindo vidas. O que é isso? Helena perguntou, curiosa. É nosso novo projeto, Ricardo explicou. Com os olhos brilhando, vamos reformar casas de famílias carentes, todas as famílias que passam o que vocês passaram, que têm telhados furados, sonhos destruídos, mas que ainda têm esperança. Helena ficou emocionada. E vamos ajudar de verdade, como o Senhor ajudou a gente, exatamente como eu ajudei vocês. Ricardo sorriu, porque eu aprendi que a felicidade não está em ter muito, está em dividir o que temos. João, que agora era administrador da fundação, mostrou a primeira casa que seria reformada. É de uma família com 3 crianças, o pai desempregado, a mãe doente, telhado todo furado. Igual à nossa história. Helena murmurou emocionada. Igual à nossa história. Ricardo confirmou. E vamos dar para eles a mesma chance que vocês me deram. A chance de recomeçar, de construir uma família, de ser feliz. No final daquela tarde, eles foram todos juntos visitar o cemitério. No túmulo de Sofia, Helena colocou flores frescas, enquanto Ricardo contava as novidades. Oi, Sofia, sua irmãzinha está crescendo, está estudando muito, sonhando em ser médica. E papai não está mais triste, está usando a saudade que sinto de você para ajudar outras crianças, para que elas não percam os pais, como papai perdeu você. Helena se ajoelhou ao lado do túmulo. Oi, Sofia, sou eu, Helena, sua irmã do coração. Queria te agradecer, porque foi você que mandou papai para nos salvar naquela noite de chuva. Foi você que sussurrou no ouvido dele para não desistir, para amar de novo. Ricardo chorou, mas não era mais de tristeza, era de gratidão.
Agora somos uma família grande. Helena continuou. Você no céu, cuidando da gente de lá, e nós aqui, cuidando uns dos outros e ajudando outras famílias. Como você gostaria que fosse, quando saíram do cemitério, quando estavam voltando para casa, começou a chover. Uma chuva gostosa, suave, que molhava sem machucar. Helena olhou para o céu, sorriu e disse: olha, está chovendo. Mas dessa vez não tenho medo, porque agora eu sei que depois da chuva sempre vem o sol. E às vezes a chuva traz coisas boas, como trouxe o Senhor para a nossa vida. Ricardo parou o carro, abraçou Helena e pela primeira vez em muito tempo deixou a chuva molhar seu rosto sem medo, porque tinha aprendido que algumas chuvas não destroem. Algumas chuvas renovam, curam, transformam e trazem anjos disfarçados de pessoas comuns. E foi assim que uma noite de tempestade, que poderia ter sido uma tragédia, se transformou na mais linda história de amor, família e segundas chances. Uma história que prova que o amor verdadeiro não conhece classe social, não entende de dinheiro, não se importa com diferenças. Uma história que mostra que família não é apenas sangue, é escolha, é cuidado, é estar presente nos dias de sol e nas noites de tempestade. Uma história que ensina que às vezes, para salvar alguém, a gente precisa ser salvo também. E que no final, quando a chuva passa, quando o sol volta a brilhar, quando os corações se curam, a gente descobre que os telhados furados, às vezes, são apenas janelas para o céu, por onde os anjos entram nas nossas vidas